Tranquilo, sem problema, sem problema. As luzes aqui, puder. Fazendo um breve histórico, a área do Parque do Cocó, situada no bairro do Cocó, vem sofrendo diversas agressões através de desmatamento, aterros e construções de cerca, com o objetivo de descaracterizar o limite do parque. Essas agressões continuam, apesar da área ter sido considerada como sendo do Parque do Cocó, pelo grupo de trabalho criado em 6 de março, pelo decreto 29.215 de 208 do governador Cid Gomes, que teve seus trabalhos aprovados em reunião do Conselho de Política e Gestão do Meio Ambiente, CONPAN, de 27 de maio de 2008. O CONPAN, como todos sabemos, é o órgão máximo da gestão do meio ambiente no Estado. Essa área é objeto de laudo da ASTEF e do IBAMA, que constataram que obras nela realizadas estão em área de proteção permanente, o que motivou a entrada pelo Ministério Público de uma ação civil pública para a reparação de danos ambientais. Esses laudos estão aqui comigo, o laudo da ASTEF, que é da Universidade Federal do Ceará, o laudo do IBAMA, por solicitação do Ministério Público Federal, e o laudo da própria perícia da Polícia Estadual, feita por solicitação da Delegacia da Cidade 2000. Nós tínhamos antes essa situação. Nós escolhemos aqui esses 3 coqueiros para servir de referência. Foi isso que foi feito da área. Essa área toda é área de proteção permanente, porque isso aqui é o mangue. Aqui você tem fontes de água que vem das dunas e sai aqui, que é que alimenta de água doce o Parque do Cocó. E que faz do parque, dá ao parque um extremo valor ecológico, porque essa água doce cria um diferencial em relação à água do mar, que entra pelas marés, e permite que se tenha uma fauna e uma flora extremamente diversificada. Ao contrário das outras regiões de mangue, que geralmente se limita a um tipo de fauna ou flora ligada à água salina, a entrada dessa água das dunas permite uma grande diversidade. Só para mostrar, era isso que nós tínhamos antes. Certo? Posteriormente, os coqueiros foram derrubados, e aí eu gostaria de mostrar para vocês a forma insidiosa e maliciosa com que essas pessoas atuam. Um dia nós acordamos e a área lá em frente, lá essa área que tinha sido desmatada, tinha sido roçada e a vegetação do roço tinha sido empilhado junto dos coqueiros e das árvores, dando a impressão de que estava ali para adubar as árvores. E nós ficamos felizes porque assim, puxa, pelo menos essas árvores remanescentes eles vão tratar. Para surpresa nossa, quando o sol começou a bater e secar a vegetação e o vento a levar, apareceu a realidade. Na verdade, as árvores tinham sido aneladas e aquela vegetação era para esconder isso. Certo? Aqui se vê claramente, certo? Aqui você vê todas as árvores tinham sido aneladas, certo? Com o vento forte, elas então tombaram. Aqui nós temos uma outra maneira como o parque está sendo atacado. Aqui é a rua Sebastião de Abreu, a Avenida Sebastião de Abreu, ao norte da Ponte do Cocó. A ponte fica aqui embaixo. Essa rua era bloqueada. E as correntes colocadas no governo Tasso Gereissati, no primeiro governo, para delimitar o parque, vinham até aqui. Certo? Nós ainda temos, ainda ontem à tarde estavam lá, não sei se já tiraram, as 4 últimas colunas que fica situada aqui junto dessa casa. Então a corrente vinha até esse ponto. Certo? E a rua era bloqueada. Eles tiraram as correntes, aqui você tem os vestígios da retirada das colunas, daquelas correntes que delimitavam o parque. Na mesma semana, o pretenso proprietário cercou com arame farpado. Certo?
E a cerca de delimitação do parque cruzou a rua aqui, deixando toda essa área que era parque desprotegida. Tudo sempre com a ideia de se criar a impressão de que não se trata de parque. Indignado com essas violações, os moradores do bairro do Cocó se organizaram e encetaram o movimento em prol de um veto popular nos termos do artigo 61 da Lei Orgânica do município. Esse movimento já alcançou adesão superior ao requisito legal de 5% dos eleitores do bairro. Esse pedido de veto dirigido ao Poder Executivo Municipal, e daqui a pouco eu vou explicar por que é dirigido ao Poder Executivo, visa proibir a realização de qualquer obra pública, exceto as de utilidade pública ou de interesse social, conforme a lei obriga, ou privada, na área definida pelo citado grupo de trabalho e aprovada pelo COMPAN como parte integrante do Parque do Cocó. Porque nós precisamos aí só 5% do eleitorado do bairro. Se nós fôssemos pedir a proteção do parque como um todo, nós teríamos que ter 5% do eleitorado de Fortaleza. Situação que nós não podemos alcançar porque nós não temos estrutura para isso. Nós somos simplesmente um grupo de condomínios que se organizaram e estamos mobilizando o nosso bairro. Mas nós esperamos que isso sirva de exemplo para os demais bairros de Fortaleza, certo? E nisso nós ajudaremos. Nós temos todo o material, tudo, certo? Até a metodologia de trabalhar nós podemos colocar à disposição dos outros bairros. Por que nós partimos para o Poder Executivo? Porque a lei orgânica só prevê a possibilidade de se trabalhar no bairro 5% dos eleitores do bairro para a iniciativa popular no âmbito do Poder Executivo. No âmbito do Poder Legislativo não havia essa previsão. Então, o artigo 61, parágrafo, o item 2, previa veto popular à obra pública ou privada considerada contrária aos interesses públicos ou prejudicial ao meio ambiente. Quando se tratar de interesse específico no ambiente do bairro, no âmbito do bairro ou distrito, a iniciativa popular ou veto popular poderá ser tomado por 5% dos eleitores inscritos ali domiciliados. Certo? A obra objeto do veto deverá ser submetida a referendo popular. Ou seja, uma vez entregue à prefeitura, coisa que nós vamos fazer segunda-feira às 15h, o pedido de veto, a prefeita deverá acatar o veto e pedir à Justiça Eleitoral que providencie um referendo a esse veto. Se nós olharmos o artigo 60, que trata da iniciativa popular no âmbito do Poder Legislativo, ele só se refere, esse artigo, a 5% do eleitorado do município. Foi por isso que nós não viemos a essa casa pedir um projeto de lei. Se nós olharmos, em nenhum momento, tá certo? O artigo 60, que trata do âmbito, prevê os 5% no bairro. Mas nós temos uma novidade. A Lei Complementar 0112, agora de julho desse ano, tá certo? Previu no seu artigo 12 a iniciativa de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros pode ser feito junto à Câmara Municipal pela sobrescrição de no mínimo 5%, conforme o caso do eleitorado do município ou dos bairros. Então, ao regulamentar a iniciativa popular, esta casa criou, por similaridade, com a possibilidade da iniciativa popular no âmbito do Executivo, a mesma possibilidade de um bairro ou um distrito se organizar e trazer aqui o pedido do projeto de lei. Fazendo um pequeno histórico. Em 6 de março de 2008, o governador Cid Gomes criou um grupo de trabalho multiparticipativo para elaborar o programa de revitalização do Rio Cocó, promover a regularização da unidade de conservação denominada Parque Estadual do Cocó.
Esse é o decreto 29.215. Certo? O artigo 1º. Fica criado o grupo de trabalho multiparticipativo do Rio Cocó, denominado de GT do Parque do Cocó, com o objetivo de elaborar diagnóstico das condições ambientais, elaborar um programa de revitalização do Rio Cocó e criar as condições necessárias para regulamentar a criação de unidade de conservação denominada Parque Estadual do Rio Cocó. Então, esse era o objetivo desse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, ele é composto de órgãos dos 3 níveis do poder, do federal, estadual e municipal. Nós temos aqui a Secretaria, o Conselho Compan, a Secretaria da Cidade, a Secretaria de Recursos Hídricos, a Gerência Regional do Patrimônio da União do Ceará, que é um órgão federal, o IBAMA, que é um órgão federal, o Instituto de Ciência do Mar, que é o Labomar da nossa UFC, que também é um órgão federal, a SEMAN municipal, a PGE estadual, a Habitafor de Fortaleza e a SEMAS estadual. Então, todos esses órgãos fizeram parte desse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho delimitou para todo o parque uma poligonal, que está aqui em vermelho, que é a poligonal proposta, que circunda todo o parque. Na área do Cocó, nós temos aqui a poligonal, é essa poligonal aqui. Certo? E o limite do bairro é o Rio Cocó. Então, foi essa poligonal que foi examinada na reunião, na 3ª reunião de 2008 do Compan. Aqui nós temos, explanou o arquiteto da SEMAS, Magela, explanou sobre o projeto urbanístico proposto pela SEMAS para o fechamento da poligonal do Parque Ecológico do Cocó. Seguiram-se várias discussões e, no final, o deputado João Jaime, que representava a Assembleia Legislativa, foi a poligonal na forma proposta pelo GT, tá certo? E que quando for feito o decreto da criação do parque, que sejam retirados os pontos de conflito e continuando o Estado desapropriando esses pontos, integrando ao parque para crescer. Então, qual era a ideia? Era aprovar a poligonal proposta pelo GT, certo? E o governo iria fazendo as desapropriações até alcançar toda essa área. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. Certo? No final, André Barreto da Compan comentou que o Compan também vota sim, que todos os votos foram favoráveis à proposta e explicou que foi aprovada por unanimidade dos votos e que será encaminhada ao governador para que seja enviada à PGE para que ela elabore o decreto tornando essa área, esse limite de interesse social para desapropriação e criação do parque. Então, eu chamo a atenção que essa proposta do grupo de trabalho multiparticipativo, com os 3 níveis do poder, esse grupo de trabalho fez uma proposta de uma poligonal de delimitação do parque. Essa proposta foi aprovada no Compan por unanimidade. E é com base nessa proposta que nós estamos trazendo o nosso pedido de veto.